Vamos retornar agora do nosso breve intervalo, na nossa famosa colinha, que é a materialização das nossas pesquisas, aquilo que fazemos, procuramos, aquilo que os nossos amigos, mentores, os mentores da nossa casa, gentilmente nos faz chegar, para que possamos ter um material aqui para conversarmos, fazer esse nosso bate-papo, esse nosso estudo, né? E cada vez mais sou grato a eles, porque com o passar aqui também dos capítulos, as perguntas elas podem ser curtas e a resposta do Espírito da Verdade sucintas, né? Mas de uma profundidade, de uma reflexão que vai alcançar a todos nós, né? Essas perguntas, principalmente quando entramos nesse terceiro livro, As Leis Morais, é da compreensão e a reflexão de cada um de nós. Porque elas chegarão a todos, né? Indistintamente. Uns receberão antes, outros um pouquinho mais tarde, mas como sempre, na hora certa. Bom, vamos dar início aqui. E lembrando que após a nossa querida Magneide fará suas orações, seus comentários, encerrará a noite e o espaço estará democraticamente aberto a todos. Dando início, vamos lá? A pergunta 619, ela nos fala o seguinte: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? A materialização, e um pouco aqui, já começamos a refletir, né? Sobre as diferenças intelectuais e morais que encontramos em todos os homens, as diferenças morais, sociais, e mesmo assim, todos os homens encontrarão meio de conhecer as leis divinas? Sim. Por isso que nem antes, nem depois, na hora certa, isso vai acontecer. O Espírito da Verdade, né, que é quem está ditando aqui para Allan Kardec, embora com uma pergunta tão importante, mas uma resposta sucinta, sabemos que os detalhes e explicações virão e chegam até nós através dos livros também psicografados, que vão nos fornecendo o conhecimento e ampliando nossa visão sobre as leis de Deus, de forma que o conhecimento dessas leis, que um dia chegará para todos invariavelmente, e com o seu estudo e principalmente a prática constante desses conhecimentos por todos, será o caminho necessário para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. É o caminho para este planeta se tornar de regeneração. Aí vem um mentor e nos afirma: precisamos firmar mais na mente que Deus é Pai amoroso e que jamais ama um filho mais que outro. O seu amor é universal em todos os aspectos da vida eterna. Como compreender ou aceitar um Deus egoísta, orgulhoso ou separatista? Ele é unidade. Deus facultou a todas as criaturas conhecerem as leis criadas por ele. Nós, quando fazemos uma lei, temos que divulgar, para que todos possam conhecê-la, certo? Entra na mídia, entra nos jornais e tal. O conhecimento é uma advertência para que possamos respeitar as leis, mas nem todos as conseguem compreendê-las. Mas é dado a todos uma oportunidade de conhecê-las. Mas cada qual poderá ter uma divergência de entendimento. Isso se deve ao conhecimento de cada um. Na espiritualidade, podemos trocar por evolução espiritual de cada um, mas aqui, para as leis, quando precisamos de ajuda, consultamos um especialista, por exemplo, um advogado. Na parte espiritual, podemos consultar, sabe quem? A nossa consciência, que trará as respostas vindo dos nossos mentores, amigos, os espíritos evoluídos, todos aqueles que nos cercam. Eles darão um jeito de chegar até nós e através da consciência dar aquele despertar, não é? Quem gosta, simpatiza e quer nossa evolução. Os amigos, mentores, anjo da guarda, como cada um queira chamar. Um mentor nos diz: as religiões têm esse dever de tornar visíveis as leis de Deus e induzir os homens à sua prática, para que esses sejam mais felizes.
O avanço desses conhecimentos depende muito de cada ser, de sua boa vontade de aprender, de melhorar suas condições espirituais. Jesus, como governador do planeta, não esqueceu de enviar, bem antes da sua vinda, grandes missionários, entregando aos homens revelações de leis mais claras, e ele viria depois para confirmar tudo o que foi dito por eles. Belo, não? E Jesus, podemos dizer que ele não veio mudar a lei imutável criada por Deus, mas dar-lhe cumprimento, não é? Por isso que ele acabou, né, entre aspas, decepcionando aqueles que achavam que o Messias ia pegar numa espada, arma, depor os romanos, aquelas coisas todas, tomar o poder na força. Ele veio mostrar e identificar aquilo que ainda faltava para cada um de nós, desde lá, o amor ao próximo, tá? Depois que Jesus verificou que podemos aprender através, ele nos deixou um lembrete. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Cristo nos adverte, não julgar para não serem julgados. Aqui é sempre aquilo que faz uma reflexão, né? Porque para apontar o dedo, né, é fácil, para cutucar é fácil. Agora, para nos corrigirmos, né? Gostamos de julgar. Em muitas situações somos o juiz, o advogado e o sentenciador, né? E quiçá o carrasco, cumprindo aquilo que acabamos de determinar, né? Mas enfim, quando estamos humildemente do outro lado, né? Gostaríamos que as coisas fossem mais calmas, mais tranquilas, né? Então, as leis de Deus são iguais para todos, tá? E não seria diferente, né? Porque ninguém é privilegiado. Jesus chegou onde chegou, ele teve um percurso. Como nós, quando estamos lá na nossa casa de oração, Cristo Transformador, quando participamos de alguma palestra, então, se buscarmos, se o planeta Terra, Jesus é o nosso governador, ele participou da constituição do planeta Terra, e pelos cientistas, o nosso planeta tem pelo menos 4 bilhões e meio de anos, e Jesus já estava na participação, quanto tempo ele tem? Evoluiu. As oportunidades são dadas a todos. Por isso que somos espíritos eternos. Tantas quantas forem as vezes necessárias para reencarnarmos e aprendermos as leis de Deus, essas oportunidades sempre nos serão dadas. Basta aprendermos, não é? Pelo conhecimento e evolução espiritual, as responsabilidades passam a crescer igualmente. A quem mais sabe, mais será pedido, ou cobrado, como preferirem falar. Miramês, com todo o seu conhecimento, reconhecemos que Deus é amor, pois não esquece os homens, e muito mais aciona o progresso para que se faça dos seres de outros reinos os próprios homens. O ensejo de crescer é para todos, sem exceção, para a glória da vida, a vida eterna. A lei natural, divina, lei do progresso, para melhor entendimento, poderia ser resumida pelo pensamento de Leon Denis. O psiquismo, aqui o psiquismo que ele quer dizer, não é da ciência psicologia. O psiquismo aqui nada mais é que a alma. Dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem. Achei maravilhoso esse pensamento dele. Não é? A alma. Quando a gente fala do psiquismo, troca o psiquismo por alma. Ela dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem. Maravilhoso. Bom, vamos para a última desta noite. A 620 nos fala o seguinte:
A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação? Materialização. Antes da união com o corpo, antes de reencarnarmos, a alma tem mais lucidez das leis naturais. Isso fica demonstrado na nossa evolução, quando estamos na erraticidade, preparando o nosso plano reencarnatório, pois lá pedimos todas as provas que achamos que são necessárias para a nossa evolução e nossa correção. E muitos que estão participando junto conosco, que esse programa reencarnatório é nós, o nosso anjo guardião, os mentores, os nossos pais que vão vir antes, os nossos filhos que depois nos aceitarão, todos que estão participando dessa engrenagem maravilhosa que é a reencarnação, todos estão juntos. E como eles já têm mais experiência, ali é como um jovem, né? Na hora que nós estamos na erraticidade, né? Queremos tudo, manda tudo, que damos conta de tudo e tal. Podem mandar com todos os problemas, eu seguro a bucha lá embaixo. Mas eles conhecendo, sendo quem são, eles falam, vai com calma, não precisa tudo, você é eterno, uma coisinha por vez. Que eles sabem que a hora que chega aqui, que reencarnamos, estamos sofrendo as tentações deste local, não é? O planeta ainda é de prova e expiações, ele não passou para a regeneração. Então todas as tentações nós vamos sofrer, não é? Mesmo de exageros, mesmo aquilo, todos nós somos médios. Lá nós vamos trabalhar em obras assistenciais, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, independente da religião, filosofia, como queiram chamar, independente da casa de oração que cada um participe. Assumimos todas as responsabilidades, né? Nós vamos trabalhar para o próximo, vamos ser bonzinhos, vamos respeitar todo mundo. Ainda essa semana eu falei para a Helena, eu vou criar uma nova categoria de obsessor do trânsito, né? Porque eu acabo sempre dando uma escapadinha daquilo que é correto, quando às vezes está no trânsito. Mas enfim, né? E lá nós queremos tudo, mas esses amigos que já vieram, são mais experientes, estão um grau acima, falam, amigão, vai devagar, vamos fazer isso aqui, conserta isso, depois você vai ter oportunidade de consertar o outro, e aí vamos seguindo, né? É claro que não podemos generalizar. Existirão muitos espíritos encarnados que compreendem as leis de Deus bem mais claramente do que muito até dos espíritos, né? Dos espíritos desencarnados e encarnados. Em ambas as situações, em ambos planos físicos, sempre dependerá da evolução de cada criação de Deus. Ele sempre, na perfeição dos mínimos detalhes, nos deixa raios de lembrança das leis que dirigem a todos. Podemos muitas vezes não aceitar, mas sabemos quando erramos. Sentimos quando está errado, não sentimos? Não dá aquela batidinha na consciência? Mesmo eu no trânsito, a hora que às vezes acabo exagerando um pouquinho, a Elaine chama na razão, aí você para, sabe, tipo, quase com uma vergonha alheia, você fala, puxa, não precisava, né? Mas enfim, é o grau de evolução de cada um de nós. Cada um de nós tem um calinho, alguma coisa, né? Eu sempre uso o exemplo do trânsito, que é o mais fácil de chegar, mas mesmo, às vezes você está no transporte público, alguém esbarra em você sem querer, te pede desculpa, você acaba virando a cara ou respondendo de uma forma grosseira. Faz parte disso aqui, são todas as tentações que acabam acontecendo. O correto, acontecer alguma coisa que não te agrada no trânsito, no transporte público, alguma coisa, como o Paulo outro dia falou, abençoado, vai com Deus. Eu preciso aprender isso, eu preciso aprender, ficar mais perto do Paulo para aprender. Mas gente, faz parte da nossa evolução, faz parte de cada dia a dia. Por isso, agradecer sempre a Deus a oportunidade que Ele nos dá de todas as correções. Isso acontecerá 1, 2, 3 encarnações? Para que pressa? Somos eternos. Não falamos que quando Jesus participou do nosso projeto de construção do planeta Terra, se ele tem 4,5 bilhões de anos, ele já estava lá, ele já era um ser evoluído. Imagina
quanto tempo levou, mas chegou, não é? Quando damos aquela parada e lembramos, muitas vezes não a colocamos em dúvida, será que estava certo? Quando dá aquela batidinha que é a nossa consciência, a hora que a gente chega no nosso travesseiro, né? Nada é melhor, ele é o nosso maior juiz, não é não? De novo, Miramês, a consciência sempre marca para todos o que deve ser feito, mas ela é qual um computador divino, que somente aciona quando tocado. Depois do erro é que a consciência acusa. Não há julgamento antes da falta. Esse trabalho pertence à razão, que deve analisar e escolher o caminho a percorrer. Como já falamos, as leis são para todos do mesmo modo. Entre mentes, cada um as assimila de forma diferente. Aí é o famoso nem antes nem depois, na hora certa. Conosco um mentor, em tudo é necessário o saber, pois com ele o amor é mais puro, assegurando assim a verdade. Belo, não? Esse capítulo nos faz pensar do famoso véu do esquecimento. Não seria melhor não tê-lo? É uma pergunta. A alta esfera espiritual nos lembra. O corpo é uma veste mais grosseira e impede a alma de certas lembranças, porque em muitos casos tais recordações podem prejudicar o espírito. Deus não tem pressa, ele não deixa de operar constantemente. A lei é constante, embelezando cada vez mais a vida pelos mesmos instrumentos. E o ser humano, já dotado de razão e de outros princípios mais sutis, deve esforçar-se todos os dias para o seu autoaperfeiçoamento espiritual. Meus amigos, aqui, para a gente não errar mais, a gente precisava não reencarnar, né? Mas se a gente não reencarnar, nós não vamos melhorar, não é? Mas se é para mim reencarnar e eu cometer erro, era melhor que eu não reencarnasse. Não quer reencarnar? É só corrigir os erros e não errar. Simples assim, né? Uma certeza. O ambiente da Terra é agressivo, até certa evolução das criaturas. Depois de passar por determinado grau, já não é preciso mais a violência, que, como podemos observar, vai diminuindo seu comando na intimidade da criatura. Não é? Quando nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que cai aqueles trechos que fala da violência, dos duelos que haviam antigamente, aquelas coisas todas, ou mesmo quando buscamos na história as agressões que foram feitas, pessoas que foram consideradas bruxas, aquelas coisas todas, né? Essa violência toda hoje já nos causa repulsa. Isso é a evolução de cada um de nós, não é? Cada passo, cada encarnação, até chegarmos aqui, e esses atos de violência nos repulsam hoje em dia. Já é um maravilhoso sinal que estamos exatamente na evolução. Estamos nos desprendendo desses sentimentos terrenos de agressividade. A nossa música aqui, a nossa internet caiu e agora vai tentar carregar novamente, vai ficar sem o finalzinho aqui. Vou reproduzir um parágrafo encontrado nas pesquisas que reflete com perfeição por que reencarnamos. O espírito devedor, quando retorna à carne na terra, é por pura bondade de Deus, expiando certas faltas que se enquadram perfeitamente no contexto de despertamento da alma, o que precisamos corrigir. Quando concluirmos com sucesso nosso plano reencarnatório, não mais precisaremos dessas agressões exteriores nem de conflitos internos. Passaremos a viver, depois das tempestades, um clima de paz, paz de consciência, onde começa a felicidade verdadeira. Só um instantinho, meus amigos, entrou um outro vídeo aqui, mas com uma música bacana também, eu não vou procurar outra. Segue o jogo. Um outro também me chamou a atenção, um outro parágrafo, que é o seguinte:
Os maus instintos são somente para os maus espíritos, pois eles ainda conservam a maldade dentro de si. Certamente que a maldade os acompanhará. Aí vem, ainda tem algumas coisas que, mas será que o cara nasce para ser mal? Não, mas ele tem o instinto e as tentações, por quê? Ele conserva aquilo que vem de várias outras encarnações, dos pretéritos, das vidas passadas, como infelizmente um suicida também mantém isso. E em muitos casos, ele vem com alguma deformidade para que ele não cometa novamente, porque a tendência acaba vindo, né? Então, a pessoa não nasce para fazer o mal, mas ela tem o instinto, e ela vai ser colocada num lugar onde haverá essas tentações, tá? Por quê? Para ela poder se corrigir. Senão aquela coisa, para ele não fazer mais o mal, não reencarna, né? Para um criminoso não cometer mais atrocidade, então ele também não reencarna, fica lá. Mas não é assim. As correções todas das nossas imperfeições são feitas aonde? Aqui, no plano reencarnatório nosso, aqui na Terra. Quiçá, uma hora podemos ser convidados a nos retirar e para um outro planeta, né? A hora que aqui está ficando bom, nós vamos ser convidados. Por quê? As chances todas são dadas, mas o instinto às vezes fala mais alto de você cometer falhas. Não é? Então aquele espírito ele já veio com a intenção de ser assaltante? Não. Já cometeu assalto ou coisas, algum crime em outras vidas? Provavelmente. Provavelmente sim. Isso vem ainda nele, é forte isso nele, né? Como nós não vemos crianças na tenra idade, 3, 4 anos, falando línguas, que aprendem assistindo desenhos? Tem uma criança que, se eu não me engano, de 5 anos, é a mais nova superdotada que foi reconhecida aqui no Brasil, vai estudar no exterior. O QI dela, se eu não me engano, é 131, quando eu acho que o normal, se eu não estou enganado, é 81, 71, 81, alguma coisa nesse sentido. Ela, com 3 anos, ela começou a falar inglês, aprendeu vendo desenho. Já faz cálculos matemáticos com uma facilidade e está sendo levada para uma escola especializada nisso. Essa criança, ela trouxe isso no seu espírito, esse conhecimento veio dentro dela. Gente, eu vou ter que mudar aqui, senão agora entrou o comercial, agora bagunçou de vez. Né, dona Julinha, quando acontece, como o Gino fala, o patrocinador, dá essas bagunças aqui. Então, como essa criança traz esse reflexo também de vidas anteriores, aquele que cometeu erros, ele também traz essas tentações. Infelizmente, vai ser colocado num local para que possa dominar essas tentações, esses vícios, não é? Tudo fará parte sempre do plano reencarnatório, mas saibamos nós, nosso anjo guardião, todos temos, como já estudamos, até os nossos pets, os nossos animais, todos têm o seu anjo da guarda. Eles estarão juntos para nos aconselhar, mas o livre-arbítrio sempre será nosso. Miramês, enquanto perseguirmos, seremos perseguidos. Enquanto injuriarmos, seremos injuriados. Enquanto vermos os defeitos alheios, esquecendo os nossos, seremos visados por eles e caluniados. Não podemos proceder dessa forma, somente vendo o mal nos outros, enquanto a nossa vida caminha no erro. É um puxão de orelha dele. Fiz questão de colocá-lo aqui porque... Não, para de olhar o defeito dos outros, se corrige, que você tem muito trabalho a fazer. Resumindo, ponto e basta. Toma conta da tua vida. Na verdade, tudo acaba ficando muito claro, pois tudo o que nós esperamos dos outros precisamos também viver. Quando olharmos para o outro e logo enxergarmos as suas falhas, nós inconscientemente estamos descobrindo também as nossas limitações. Por isso, o erro do outro chama tanto a nossa atenção e tem tanto peso para nós. Já paramos para pensar se Deus fizesse o mesmo conosco? Bom, meus amigos, por hoje é só. Final do nosso estudo. Chegamos aqui
iniciamos esse subitem conhecimento da lei natural. Ele é um tanto quanto extenso, pouquinho, mas ele traz grandes reflexões. Então, após esse vídeo que ficou longo, apesar de serem apenas 2 perguntas, mas ele traz essas 2 perguntas, esse capítulo em si, ele traz muita reflexão para cada um de nós, para pararmos e pensarmos na forma que conduzimos o nosso dia a dia, a forma e o formato que tratamos as pessoas, a importância que damos a certas coisas que, com o passar do tempo, vamos ver que não vale a pena brigar por aquilo, discutir por aquilo. Cada um está num padrão evolutivo, cada um está num padrão vibratório diferente, e nós também, né? Então, tomemos muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que mandamos, com aquilo que desejamos, né? Porque gostaríamos só de receber flores. Espinhos, não estamos preparados ainda. Bom, meus amigos, foi com grande alegria, um prazer inenarrável que recebi cada um de vocês em meu lar. Agradeço a oportunidade bendita de adentrar ao lar de cada um de vocês. Tenho a certeza que nos encontraremos em breve nos nossos estudos. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, excelentes semanas, até o nosso reencontro. Obrigado, tchau!